sua conversão. Quem está prestando atenção aqui? E falando sobre a sua conversão, então ele vai descrever como isso aconteceu. Pode citar, pastora? Pode. Ouvi-o, é certo, explicar perfeitamente ao povo a palavra da verdade todos os domingos, persuadindo-me sempre mais de que podiam ser desatados todos os nós das calúnias sagazes que aqueles que me enganavam teciam contra os livros sagrados. Então aqui, Agostinho, ele fala sobre a conversão dele, e ele diz que ele ia ouvir a palavra todos os domingos. Então, lá no 5º século, onde Agostinho viveu, ano 300 e pouco, 400 e poucos, né, pastora? 4º, 5º século. Agostinho, ele ia ouvir a palavra de Deus. Ele diz aqui a palavra da verdade. Que dia que ele ia ouvir? Então, a igreja cultuava que dia? Domingo. Após Agostinho, né, 5º século, nós entramos agora numa hegemonia da igreja católica. A partir daqui, o nascimento do concílio de Nicéia, depois com Teodósio, né, oficialização, e aí nós vamos ter agora o crescimento, a hegemonia da igreja católica para profissões de fé. E aí nós temos o catecismo da igreja católica, que rege esse dogma, né? Esse é um período em que a igreja, ela fica restrita, né, ou vamos dizer, regida pela igreja em Roma. A supremacia do bispo de Roma leva o papado, em que o bispo de Roma passa a ser supremo sobre os outros. Então, todas as normas da igreja, a liturgia da igreja estava sujeita à igreja de Roma. E aí, nesse período, acontece o catecismo da igreja católica. E eles lembram também a solenidade do dia de comemoração, primeiro dia da semana. O catecismo são perguntas e respostas, né? Então, a pergunta é: por que Deus abençoou o dia de sábado e o santificou? Porque no dia de sábado se faz memória do repouso de Deus no 7º dia da criação, bem como a da libertação de Israel, da escravidão do Egito e da aliança que Deus sancionou com o seu povo. Como se comporta Jesus em relação ao sábado? Jesus reconhece a santidade do sábado e, com a autoridade divina, dá a sua interpretação autêntica. O sábado foi feito para o homem e o homem para o sábado. Por qual motivo, para os cristãos, o sábado foi substituído pelo domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Como o primeiro dia da semana, ele lembra a primeira criação. Como o 8º dia que segue o sábado, significa a nova criação inaugurada pela ressurreição de Cristo. Tornou-se assim para os cristãos o primeiro de todos os dias e de todas as festas. O dia do Senhor, no qual ele, com a sua Páscoa, leva a termo a verdade espiritual do sábado hebraico e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Vocês entenderam bem isso? O catecismo era como se fosse um discipulado, aliás, ainda existe, né? O discipulado católico, em que as questões eram apresentadas, explicadas, a razão da fé, as certas orações, o porquê cultuar em tal dia, o batismo, a crisma. Então, essas coisas, elas são apresentadas aos fiéis em forma de perguntas e respostas. Então, o catecismo ele é todo traçado assim, perguntas e respostas. A primeira pergunta que o missionário leu, diz assim: por que Deus abençoou o dia do sábado e o santificou? Então, eles explicam baseado em Êxodo 20. Depois diz, como se comportava Jesus em relação ao sábado? Aí já fala de Jesus. Aí também confere com a Bíblia, inclusive citam Marcos 2:27. Depois a pergunta: por que motivo os cristãos, para o cristão, o sábado foi substituído pelo domingo? Então, a explicação também confere com aquilo que cremos e que praticamos. Que o sábado, o domingo agora, por ser o dia em que se comemora a ressurreição de Jesus, a lembrança desse ato faz com que o crente, o fiel, solenize isso em forma de um culto festivo. Porque sempre a ideia era essa, um trabalho, um culto festivo. Após a gente sabe que a Igreja Católica, como nós falamos, tem essa hegemonia a partir do 5º século, até a Reforma Protestante, 1517.
A partir da Reforma Protestante, então nós vamos ter agora os movimentos reformistas, e desses movimentos são feitas confissões de fé. Confissão de fé da Guanabara, que foi feita até aqui no Brasil, e por excelência, né, a confissão de fé de Westminster, datada de 1643. Tá? Nós demos um salto agora. 1600... Depois da Reforma Protestante, efetuada por Martinho Lutero. E aí a confissão de Westminster também vai explicar, no capítulo 21, sobre o culto religioso e o domingo. Como é lei da natureza, que em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus. Assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um Shabá, descanso, santificado por ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, dies dominico ou dia do Senhor, e que há de continuar até ao fim do mundo como o Shabá cristão. Este Shabá é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, na confissão de Westminster, aqui, você percebe com detalhes o que se fazia nesse primeiro dia da semana, tá? E uma coisa interessante aqui foi quando citou sobre o sábado, né? Que agora esse culto se torna no domingo. Então já acontecia e agora ele confirma. A confissão, quer dizer, os líderes da igreja confirmam isso. Seguindo, aí John Wesley. Num sermão que John Wesley pregou, o tema do sermão foi reforma de costumes. O sermão foi pregado dia 30 de janeiro de 1763. Se alguém quiser puxar no calendário, é um domingo, tá? E ele prega: a santidade do domingo cristão não deve ser violada, simplesmente porque uma pequena seita ou partido a si mesmo se chama hebreu, batista do sétimo dia ou segundo adventista. Então John Wesley já estava enfrentando, né? Já enfrentava o adventismo. É absurdo exigir que 9/10 de uma comunidade sacrifiquem suas convicções em atenção aos preconceitos de uma 10ª parte. Na cidade de Paris, onde todas as espécies de negócios se realizam no dia do Senhor, ocasionalmente se vê um cartaz escrito em francês e inglês: este estabelecimento não se abre aos domingos. Vemos de relance que aí está um protestante francês ou inglês, que tem a coragem de enfrentar os costumes do país e guardar o domingo como um dever religioso. Se alguém deliberou repudiar o repouso cristão e prefere observar o 7º dia dos judeus, esse alguém deve fazê-lo, mas deve também observar o primeiro dia da semana, como parte da nossa herança comum e feição essencial da civilização americana. Depois de John Wesley, então nós vamos para Charles Spurgeon. Um sermão pregado sobre a incapacidade humana em 7 de março de 1858. Aproximando, nossa era. Se puxarem no calendário, ele estava pregando em um domingo. O que ele diz? Continuem, sejam tão honestos como quiserem, guardem perpetuamente o dia do Senhor, vivei tão santamente como podeis. Então, nós vimos nessa aula, né? Lá na antiga aliança, o que era o Shabat, um sinal da aliança de Deus com Israel.
Nós vimos na nova aliança como Jesus cumpriu isso. Nós vimos o dia do Senhor sendo instituído a partir da ressurreição, a prática na igreja primitiva. Nós vimos no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, quarto século, todos anteriores a Constantino praticando isso. Nós vimos no catecismo da igreja católica, vimos na reforma protestante, que continuou se observar o domingo, e os grandes homens de Deus que se levantaram, como John Wesley, Charles Spurgeon, preservaram a pregação, ensinando sobre o domingo como o dia do Senhor. 1858 foi a última data, e agora nós vamos para os anos 50, e aí a conversão... E antes disso, quer dizer, o evangelismo chegou no Brasil bem cedo, e as Assembleias de Deus em particular, a partir de 1911, né? Os pioneiros, né? Então, os pioneiros que vieram, trouxeram também esse estímulo a usar o primeiro dia da semana. Deus me deu o privilégio, pastora, por meio do reverendo, de poder ler, né, o relato da fundação da Assembleia de Deus no Brasil. E lendo aqui o relato, reverendo, todos os cultos que Daniel Berg e Gunnar Vingre fizeram aqui no Brasil como reuniões gerais, eram no domingo. Eram no primeiro dia da semana. Então, a partir de 1911, as Assembleias de Deus no Brasil começam também a tratar desse assunto no domingo, né? O domingo é o dia de tratar dos assuntos do Senhor. Então, o culto sempre foi realizado no domingo. Nossa família, minha família em particular, tiveram contato com Jesus a partir de 1950, e o de grande dia, né? O dia que a gente se preparava para cultuar, realmente era o domingo, né? Sábado a gente se preparava, sábado a gente preservava, guardava o material, engraxava os sapatos e preservava a roupa, para no domingo de manhã, escola dominical. Então, a igreja, nós estávamos na igreja todos os domingos. A partir de 1950, quando a minha mãe se converteu, e a partir de então, eu venho cultuando sempre aos domingos. Não me lembro de não ter culto aos domingos. Só para uma coisa muito excepcional, aqui na nossa igreja, a partir de 1985... Eu pedi para chamar o reverendo para ele falar nessa parte agora. Sim. Então, a partir de 1985, nós vimos aqui o relato da pastora Ocenira, né, pastora? Anos 50, anos 60. Então, nós chegamos aqui, quer dizer, até 1985, essa igreja que não era aqui, também sempre teve por hábito o principal reunião de domingo de manhã, né? Apesar de não ter aquele culto solene que nós temos hoje, mas pela manhã era a escola dominical. Quem é do tempo aí, antes de 85, tem alguém? Antes de 85 aí, sem ser eu? Pastor Pedro. Cadê pastor Pedro? Tem mais alguém? Tem irmão Rinaldo. Lá atrás, isso. Então, vocês se lembram da escola dominical, todos os domingos pela manhã. Então, isso era uma prática, né? Agora, de 1985, nós recebemos, e vamos receber aqui o nosso reverendo, pastor José de Santana Santos. A igreja entra agora numa nova dimensão. Vamos recebê-lo de pé? Vamos ficar de pé para receber o nosso reverendo? Então, nós entra numa nova dimensão, e nós estamos aqui ainda, cultuando a Deus no domingo. Fica aí, vou tentar quebrar até rapidinho. Olha só, vocês podem sentar um pouquinho só, vamos começar o culto daqui a pouco. Mas é só para lembrar o seguinte, quando o nosso amado Espírito Santo, por graça e misericórdia, me trouxe para o Gramacho, então evidentemente que Deus me deu a visão do que seria uma igreja, né? Missionária, enfim, bíblica. Então, houve uma percepção muito grande das deficiências, das carências. A visão doutrinária muito distorcida, incluía a prática do domingo, correto? E se percebia que as pessoas, né, elas não valorizavam o domingo como dia do Senhor, e domingo de manhã mesmo era feira, e aqueles mais fiéis estavam, como a pastora disse, na escola dominical.
E não eram todos, escola dominical. Aquela escola dominical bem tradicional, que eu também olhei e não vi, né, porque vendo as necessidades locais, entendemos que a revista, né, a revista não respondia. Não que a revista fosse ruim, não que não tivesse temas bons, mas as pessoas não sabem o que é a igreja local. Não sabem fazer diferença entre o corpo universal de Cristo e a igreja local. Dízimos e ofertas. Evangelização. Então, quer dizer, nosso currículo começou a ser montado em cima disso. Está entendendo? Nosso currículo começou a ser montado em cima disso. E é até hoje, base. E o estímulo de conferências, cursos, como estamos fazendo aqui. Quer dizer, o que no discipulado não está, a gente trabalha onde? No púlpito, pregação, e trabalha como? Aqui, hoje. Olha o curso que estamos fazendo aqui. Ontem o dia todo, hoje o dia todo. Não é isso? Vários seminários. Então, a igreja de hoje, ela é resultado dessa visão. E o domingo, né, foi criada a nossa matéria, o domingo não é meu. O domingo não é meu, porque as pessoas faziam o que queriam com o domingo. Quer dizer, nesse particular, o adventista era mais fiel, porque o sábado eles levam com muita seriedade. E o pessoal evangélico não levando o domingo como sendo o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, como foi dada a aula aqui, né? E aí, além de pregar, além de ensinar e além de ter a aula, além de pregar em pregações e ensinar e ter as aulas, Deus nos orientou: pega o batismo, bota no domingo de manhã. É importante domingo de manhã. CPM, entrega de certificado domingo de manhã. Quer dizer, qualquer coisa que fosse muito importante, Deus orientou: faça no domingo de manhã. Valorização no domingo de manhã, sabe? Além do fundamento. E aí, graças a Deus, Deus operou poderosamente. Amém? Todo pastor da nossa igreja e todo missionário e obreiro deve ser firme nesses fundamentos. Deve ensinar, não é? Ora, por que nós vamos... Atenção, por que digamos, você é professor numa escola ou é aluno, o pessoal quer marcar uma atividade para o domingo. Aí as pessoas não podem, crentes, abaixar a cabeça e aceitar. Deve levantar. Ô Raquel, o Éder é jogador profissional. Os jogadores profissionais, como o Éder e outros, né, certamente têm experiência de jogar com jogador árabe, muçulmano. Eles fazem com que o clube respeite aquilo que eles acreditam. Eles são fortes. Por quê, pastor? Eles são fortes na convicção. Pode ser falso e pode ser errado e mas eles são mais ousados do que os cristãos. Quem está entendendo? Então a gente vê o cristão aceitando muita coisa. Quer dizer, se você é professor, se você está num determinado trabalho, vamos encontrar domingo assim, vai te tirar do curso. Para mim não dá não. Mas não dá não, vamos marcar outro dia. Por que tem que ser no dia do Senhor? Quem está entendendo, gente? Então olha para quem está ao teu lado. Eu vou fechar. Por que você tem que se levantar e não concordar? Fala assim, você tem que se levantar e não concordar. Pode ser até voto vencido, mas você vai lutar para não concordar. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, esse negócio de aceitar passivamente, eles não aceitam. Os muçulmanos não aceitam. Os adventistas. O Enem. Me disseram aí que agora eles podem fazer o Enem, que horas? Vai lá. No exército era da sargenteação, fazia escala de serviço. Adventista não tirava serviço sábado. Fora da escala. Porque eles iam na sargenteação e diziam, olha, por motivos religiosos, meus, pessoais, sábado eu não tiro serviço. E o exército respeitava. Respeitado, testemunha de Jeová é respeitada também. Esse pessoal, eles têm uma, sabe? Agora, nós, os cristãos evangélicos, a maioria, com raras exceções, são fracos e relaxados.
Eu entendo o seguinte, então o que é que acontece? Nós trabalhamos a convicção. Porque, olha, além das aulas que tem, pregações que tem, não é? Aí vem esse curso agora, que nós recebemos de Deus essa visão. Para que você se tornar um apologista, entendeu, Patrícia? Lá na França, tá? Você lá na França, olha, não, vamos estar lá de manhã, vamos estar lá de noite, entendeu, Patrícia? Você é a Patrícia. Amém, Patrícia? Gente, nós vamos ficar de pé, eu creio que já deu, que chegaram pessoas para o culto, né? E eu creio que Deus quer salvar nesta noite, quer libertar nesta noite, quer reconciliar pessoas nesta noite. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Vamos aplaudir ao nosso Pai. Querido Deus, obrigado a Deus. Deus continua abençoando a pastora, nossa querida pastora, nosso missionário, Caio, e todos os pastores e igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem tem de subir para a clínica pode subir. Os demais podem ficar no culto, os demais missionários, né? Mas quem tem de subir para a clínica, vale a pena. A pastora Cléia deveria subir lá para essa clínica, lá em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Celso, quer fazer esse encerramento aqui, Pastor Celso? Pastor, Deus, parabéns mais uma vez, tá? Deus abençoe. Caio, parabéns mais uma vez. Deus abençoe vocês. Um trabalho lindo. Só que vai ter que repetir 1000 vezes isso aí. Tem que repetir muito, né, pastor? Pode fazer um encerramento? Que horas temos que ir? Pode dar um intervalo. Pastora Rica, pastora abençoada. Pastora Rica, pastora Érica. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela como é que está o seu coração agora nesse finalzinho do seminário. O que que você está levando no seu coração de tudo que você ouviu desde ontem? Fala, conversa um pouquinho aí com esse irmão. O que que você está levando aí no seu coração das coisas que você tem ouvido desde ontem, né? Desde ontem, nesse seminário, que é uma visão que Deus deu ao reverendo, o último seminário de 2015. No nome do Senhor Jesus, né? Quem vai ler o livro de Miqueias diferente agora? Quem vai ler a epístola de Tiago diferente agora? Quem vai ler Esdras diferente agora? Quem vai ler Gálatas diferente? E quem agora está pronto para responder a razão da esperança que há em nós, e na hora que falar do sabá, né, do Shabá, ou do sábado, vai ter argumento para dizer por que nós adoramos a Deus no domingo, porque cremos que o domingo é o dia do Senhor. Hein? Tremendo, né, gente? Então nós estamos mais preparados para responder. Eu estava falando com a pastora Alcenira, que quando tiver a próxima eu quero assistir de novo. Quem quer assistir de novo? Para a gente novamente olhar os textos bíblicos, né? E o objetivo é realmente defender as nossas convicções, amém, gente? Amém, amém? Porque realmente alguns grupos, eles usam, grupo Testemunhas de Jeová, Adventistas, Mórmons, naquilo que é, né, que a gente sabe que é um erro doutrinário, mas que eles se apegam, eles tentam apresentar argumentos que parecem muito inteligentes, mas quando encontram uma pessoa preparada, né, preparada com a Bíblia na mão, é ou não é? Aí fica ruim para eles continuarem defendendo essas coisas. É ou não é, gente? Amém? Então nós queremos mais uma vez louvar a Deus pela vida do reverendo, agradecer a Deus por esses 2 dias de seminário. E nós vamos fazer uma oração de desfecho desse seminário em nome de Jesus. E vamos dar um intervalinho que daqui a pouco começa uma grande reunião de milagres. Quem veio essa noite para
recebeu a oração por milagre? Levanta a mão. Quem está aqui, pastor? Eu vim hoje, ouvi o reverendo falando hoje de manhã e eu quero o milagre. Levanta a mão. Quem está nessa condição aí? Vim para receber o milagre. Então eu já vou te dizer aqui, ó, prepara o seu coração, porque o Espírito do Senhor está aqui, Jesus está aqui pelo Espírito Santo e há poder no nome de Jesus. Amém, gente? Há poder no nome de Jesus. Jesus disse que em meu nome, ele disse em meu nome. Então prepara o coração, tá? Meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer, ó Deus, por esses dias de aprendizado da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos sido nutridos, ó Pai. Ó Deus, temos recebido alimento sólido. Temos recebido, meu Deus e meu Pai, o banquete de Deus. Ó Deus, temos recebido a palavra. Ó Deus, temos recebido, ó Pai querido, a palavra pela qual o mundo foi criado, Senhor. Mas esta mesma palavra está hoje, ó Deus, revelada nas Escrituras e foi trazida a nós nesses 2 dias. Ó Pai querido, que cada aluno, cada irmão, até aqueles que já voltaram para as igrejas filiais, ó Deus, aqueles que já estão viajando, ó Deus, que todos possam ter saído daqui realmente, ó Pai, melhores, tenham saído daqui, ó Pai querido, mais preparados, ó Pai, mais vigorosos na fé, mais cheios de esperança, mais cheios de fé, Senhor. Então consolida cada crente, consolida cada irmão, consolida cada irmã, ó Pai querido, no precioso nome de Jesus, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e nós te bendizemos o nome na pessoa de Jesus Cristo, o Rei da glória. Abraça a pessoa que está ao seu lado e diga assim: parabéns, no próximo seminário eu te espero aqui em nome de Jesus. No próximo seminário nós vamos estar aqui para aprender mais, tá? No nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar 10 minutos de intervalo e daqui a pouco as pastoras, representantes do nosso reverendo, vão estar aqui abrindo a reunião em nome de Jesus, tá? 10 minutos para ir no banheiro, ir na cantina, beber uma água. E dentro de alguns minutos nós estaremos aqui